Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. Nesta aula, iremos falar sobre o RAT e sobre o FAT. Primeiro, vamos começar explicando o que é o RAT. O RAT é o risco ambiental do trabalho. É um tipo de contribuição previdenciária em que sua porcentagem considera os riscos que envolvem as atividades praticadas pelo trabalhador. Ou seja, é usada para cobrir os custos dos acidentes decorrentes do trabalho ou doenças ocupacionais adquiridos pelos empregados. O objetivo do RAT é cobrir os custos dos benefícios e o tratamento dos trabalhadores que se acidentaram ou que são portadores de doenças adquiridas no trabalho, onde a percentual da alíquota aumenta conforme o grau de risco que podem afetar a saúde do trabalhador. Então, basicamente, o RAT ele é para custear quem sofre acidentes no trabalho ou fique doente por motivo do trabalho. Aqui vamos ver a alíquota do RAT, que tem o grau baixo, o grau médio e o grau alto. O grau baixo é de 1%, o médio é de 2% e o 3 é de 3%. Caso a atividade exercida garanta aposentadoria especial, seria de 6%, o grau baixo, o médio seria de 9% e o alto seria de 12%. O enquadramento da empresa será efetuado de acordo com a relação de atividades preponderantes e correspondente aos graus de risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é a CNAE. Isso vamos ver no anexo em seguida no slide. Vale lembrar que o grau dos riscos do trabalho exercido pelos colaboradores são definidos justamente conforme o código da CNAE. Então, a alíquota RAT aumenta à medida que a função se torna mais arriscada. Bom, para termos acesso a esse anexo, você irá pesquisar no Google pelo decreto 3.408. Ao final da página, você irá até o final da página e ao final você irá encontrar por esse anexo aqui. Não é o primeiro anexo, é o anexo 2, que é o anexo V. Aqui você irá encontrar, né, todas as informações da alíquota, que, como eu disse para você, muda dependendo do que você esteja fazendo. Aqui, por exemplo, cultivo de arroz é 3%, cultivo de milho também é 3%, cultivo do trigo já muda aqui é 2%. Aqui temos a fabricação de embalagens metálicas, que é de 3% a alíquota. Bom, aqui vamos ver o que é o FAP. FAP é o fator acidentário de prevenção, que é um multiplicador. Atualmente, ele é calculado por estabelecimento, que varia de 0,5000 a 2,000. A ser considerado aplicado sobre as alíquotas de 1, 2 ou 3% da tarificação coletiva por subclasse econômica, incidente sobre a folha de salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidente do trabalho. O FAP varia anualmente. É calculado sempre sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social. Bom, a partir de janeiro de 2010 entrou em vigor o fator acidentário de prevenção, que é o FAP, como eu havia dito. O FAP é um valor que será multiplicado, como eu havia dito, pelo RAT, para fazermos o cálculo, podendo majorar esse RAT ou minorar. Com a aplicação do FAP, a alíquota do RAT poderão ser utilizadas em até 50% ou majoradas em até 100%. O fator acidentário de prevenção, ele consiste em multiplicar a variável num intervalo contínuo de 5 decimais, que é 0,500, a 2 inteiro, que é 2,000, que é aplicado com 4 casas decimais, considerando o critério de arredondamento na quarta casa decimal.
e também a ser aplicada sobre a alíquota RAT de 1, 2 ou 3%. Cada empresa terá um valor entre 0,5000 a 2 inteiro, que é 2,000. Não cito, portanto, o valor padrão, então varia de empresa para empresa. O FAP varia anualmente e é calculado sempre sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e registros assistenciais da Previdência Social. Então, é necessário consultar anualmente. Aqui vamos ver um exemplo de cálculo do RAT. No mês de janeiro de 2023, apurou-se que a base para cálculo de INSS e RAT de ANA foi de 2.201,20. Vamos calcular o valor do RAT ajustado que a empresa deverá pagar, sabendo que é uma empresa de embalagens metálicas. Observação: para o FAP de 2023, o valor foi de 1,21000. De acordo com o anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.408, a alíquota é de 3%. Como eu disse, você tem que procurar qual é o valor da alíquota. Nesse caso, o valor é de 3%. Então, ficaria assim: valor do RAT ajustado, que é o valor do RAT, que é de 3%, como vimos no anexo, multiplicado pelo FAP, que é necessário consultar anualmente pela empresa, como eu havia dito, no caso, é de 1,2100, como vimos no slide anterior. Então, ficaria 3 multiplicado por 1,2100. Então, ficaria no valor de 3,63%. Então, vamos fazer o valor do RAT ajustado, que será como? A base do funcionário, que é a mesma do cálculo do INSS, multiplicado pelo RAT, que seria o valor do funcionário, o que ele recebe, 2.201,20 multiplicado pelo cálculo anterior, que é de 3,63%. Ou, se você quiser fazer de outra forma, ficaria 2.201,20 multiplicado por 0,0363, que daria o valor de R$ 79,90. Aqui vamos ver mais um exemplo de cálculo do RAT. Para o mês de janeiro de 2023, o funcionário que tem o salário contratual de R$ 2.100 fez R$ 122 de horas extras e R$ 28,55 de adicional noturno. Para o mês de janeiro de 2023, o funcionário tem o salário contratual de R$ 2.100, ele fez R$ 122 de horas extras e R$ 28,55 de adicional noturno. O INSS calculado para este mês é de R$ 189,61 e o IRRF foi de 10,46. Observação: para o FAP de 2023, o valor foi de 0,8700. A empresa é um laboratório de análises clínicas. Bom, de acordo com o anexo V do RPS, a alíquota é de 2%. Então, aqui seria 2%. A alíquota é de 2%. Então, como ficaria esse cálculo? Como eu havia dito na conta anterior, seria o valor do RAT, que é o quê? De 2%, multiplicado pelo FAP, que é o de 0,8700. Como eu disse, precisa consultar anualmente a empresa, que ficaria 1,7400. 2 multiplicado por 0,8700 ficaria esse valor aqui. E vamos ver os dados do funcionário. O salário dele, como eu havia dito, é de 2.100. O valor da hora extra é 122, adicional noturno de 28,55 e o atraso, que é de 17,43. A base de cálculo para o INSS ficaria salário, mais hora extra, mais adicional noturno, menos os atrasos. E você iria calcular caso ele tivesse hora extra, adicional noturno e os atrasos.
que ficaria 2.100 mais 122 mais 28,55 menos o valor do atraso, que é 17,43, que ficaria 2.233,12, que é a base do INSS. Então, ficaria assim: base do funcionário, salário, 2.223,12, multiplicado por 1,400%. Ou, se você quisesse, poderia fazer dessa forma: 2.233,12 multiplicado por 0,01740. Então, o valor do RAT ajustado ficaria 38,85. Então, essa basicamente seria a conta para você calcular o valor do RAT ajustado, que é o RAT multiplicado pelo FAP. Espero que você tenha entendido e compreendido como calcular o RAT, que é multiplicado pelo FAP. Então, te espero na próxima aula.